Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast 6 em 1. Meu nome é William Bento, é muito bom ter vocês aqui hoje. Estamos com mais um episódio agora ainda por vídeo, né? Vamos ver como é que a gente vai manter, se vai manter por vídeo ou se vai voltar só para áudio. Hoje a gente está no episódio número 8 e como a gente tem feito no último episódio, no próximo, ao invés de eu fazer com os jovens da igreja, que é o que a gente faz normalmente, para finalizar essa série na carta aos Efésios, eu estou trazendo alguns participantes especiais. E hoje comigo aqui eu tenho o pastor William Orlandi, lá de Indaiatuba, da Igreja Batista Reformada de Indaiatuba. William, bem-vindo ao podcast. Olá, pessoal. Olá, Will. Muito prazer estar aqui com vocês, gente. Muito bem, muito bem. Bom, e eu vou fazer assim, só para a gente ficar bem fácil, porque ainda mais para quem tiver em áudio, vai ficar um terror, né? É o William falando com o William, e aí Beleza. não vai dar certo. Então eu vou me referir a você, a Orlandi, e você... Beleza. Aí você vê como você quer me chamar, aí a gente pode... Bento. Fechou. Beleza. Bom, Orlandi, antes da gente partir para Efésios mesmo, me fala um pouquinho de você, ainda mais, porque, interessante, tecnicamente, a gente está se conhecendo hoje aqui, né? Porque a gente já conversava algumas vezes... Só fala pelo WhatsApp, né? Isso, a gente conversou algumas vezes pelo WhatsApp, mas a gente ainda não se conheceu pessoalmente e agora está sendo a primeira vez. Então, se apresenta um pouco para o pessoal também te conhecer, da onde você é e um pouco do seu trabalho em Indaiatuba, sua formação, só para contextualizar um pouquinho. Beleza, pessoal. Meu nome é William Orlandi, como o William Bento falou. Do mais importante para o menos importante, eu sou um pecador salvo pela graça. Sou esposo da Vitória, pai da Alice, nossa filha tem 6 meses. Sou pastor da Igreja Batista Reformada de Indaiatuba e também sou professor de teologia no seminário Jonathan Edwards, tanto na graduação quanto na pós. Comecei lá há um tempo já. E, basicamente, assim, de relevante, acredito que é isso. Tenho formação em teologia, em letras e estou terminando a pós agora também. Deixa eu começar, então, também antes da gente partir para o Efésios, deixa eu começar com uma pergunta, porque para quem assistiu o episódio semana passada com o meu irmão, ele falou um pouco sobre você e ele fez uma coisa, eu só queria que você explicasse um pouco mais, talvez contextualizasse para quem talvez não ouviu, que ele falou que você é um paulíneo, que você se especializou nas cartas de Paulo, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, talvez o porquê que você decidiu se especializar nessas cartas, ou como que foi esse... Porque acho que isso vai ser bem relevante para o nosso estudo em Efésios, né? Já com uma carta de Paulo. Certo. É bondade do seu irmão, viu? Do Wilson, mas eu não me considero um especialista em Paulo, eu não tenho nem idade para isso, né? Vocês estão falando da idade, você fez aniversário ontem, né? Ixi, agora 30 anos, gente. Muito bem, tô velho. 30 anos, já era. Ladeira abaixo, hein? Nossa. Eu tô com meus 28 aninhos aqui, novo, hein? Uma criança. Eu sou apenas um pastor de uma igreja local, mas é na igreja local que tudo acontece, a teologia é para servir a igreja. E dentre os livros da Bíblia que eu mais estudei até agora, digamos que seja as cartas de Paulo. Então, é por isso que ele, acho que falou que eu me especializei em Paulo. Mas eu sou bem assim... tem um teólogo que chama Kevin Van Hooser, que ele fala que o pastor ele não é especialista, mas um generalista. Então, é um cara que estuda um pouco mais amplo assim, as coisas, né? E aplica a igreja. Então, é nesse sentido, a bondade dele. Ele que é o especialista, né? Ele que é o cara que tá lá labutando na Holanda lá e tudo mais. Na verdade, pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. Além de mim, do William Bento, termos o mesmo nome e sermos irmãos em Cristo, a gente é quase irmãos adotivos da mesma família, que o pai dele, o pastor Wilson, é praticamente um pai adotivo meu, né, Will? Exatamente. Então a gente tá em família aqui, quase todas as dimensões aí, né? Exatamente. Que, aliás, já deixando, o próximo episódio é com o meu pai, né? Então é bom que... não vejo a hora de assistir. Então, e é bom que do mesmo jeito que o Wilson fez com você, se você quiser fazer isso com meu pai, qualquer coisinha que você... não, o pastor Wilson responde, o pastor Wilson responde. Vai jogando para ele, daí a gente deixa acumular bastante coisa para ele se dar mal semana que vem. É bom saber, viu?
deixar bastante coisa para ele. Bom, vamos lá então, começar o nosso episódio 8. Então, como tem sido o último episódio, como vocês esses próximos, e eu já expliquei isso no episódio 7, a ideia desses últimos 3 episódios era sim eu trazer outras pessoas, convidados especiais, e dar bastante liberdade para eles abordarem a carta aos Efésios por prismas diferentes, né? Então, aonde o Wilsinho trouxe o contexto histórico bastante, ele deu uma pincelada pela carta, a gente até foi para Apocalipse, porque é inevitável com o meu irmão você falar de Apocalipse. Mesma coisa eu vou fazer com o Orlando, tanto que ele me mandou também um esboço, alguns pontos que ele quer abordar. Eu também, para quem de novo viu o último episódio, eu estou com as perguntas aqui que eu e o Wilsinho bolamos, né, que o Wilsinho deixou para o Orlando, a gente deixou elas aqui, e eu vou perguntar elas no final, então para quem quer essas respostas, vê até o final que a gente vai chegar nelas, mas eu vou deixar bastante livre para o Orlando, para a gente ir nesses pontos aqui. Então vamos lá, Orlando, se você colocou aqui 6 pontos, e a gente pode ir um por um neles, e a gente vai conversando, e daí talvez a gente vai passando por outros assuntos, eu também posso jogar umas perguntas do meio. Isso. Então vamos lá, Beleza. o primeiro ponto aqui sobre a carta aos Efésios, que você escreveu, é o que significa o termo convergir no capítulo 1, versículo 10. Então, só para dar um pouquinho de contexto, eu vou ler o versículo 10. Você quer que eu leia um pouco mais para contextualizar ou só o 10 tá bom? Pode ler desde o 7. Então eu vou ler até o 10. Eu vou ler do 7 ao 10, para quem quiser. Para quem estiver acompanhando, eu estou usando a versão revista e atualizada, tá? Qual versão que você está usando aí, Orlando? Eu estou usando a Almeida 21. Perfeito. Mais ou menos parecida. Então, se alguém quiser exatamente acompanhar nas versões que a gente está usando, então são essas 2 versões. Então eu vou ler capítulo 1, do 7 ao 10, e daí o Orlando vai falar desse termo convergir que está no versículo 10. Okay? Então vamos lá. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Orlando, eu deixo com você o termo convergir. Certo. E só para o pessoal saber também, a gente tinha conversado de como a gente faria esse episódio, e a proposta era a gente trazer o que o pessoal está estudando hoje em dia na Carta aos Efésios, que livros estão sendo produzidos. Isso mesmo. Então, mas o pessoal pode ficar tranquilo que eu não vou citar as obras, não vou citar os autores, mas assim, os temas que, principalmente as teses de doutorado e os comentários de Efésios estão trazendo nos últimos, 60 anos, os principais eu fiz um apanhado para a gente, né? E todo o termo que eu vou citar, que talvez seja um pouco mais complicado, a gente vai precisar às vezes olhar o texto original também, eu vou falar a tradução, vou explicar certinho, então o pessoal pode ficar despreocupado que vai ser bem informal, né, Will? Legal, perfeito. Beleza. Esse termo é muito difícil de ser traduzido, né, o convergir do Efésios 1:10, e ele é, na verdade, o versículo central e o versículo temático da carta. Então, toda a carta aos Efésios, o que vem depois, vai ser uma aplicação, né, uma expansão do que significa fazer convergir todas as coisas em Jesus, ok? E aqui nós temos 2 possibilidades de tradução, até mesmo 3, dependendo do estudo. A palavra grega ela é enorme, ela é anakephalaiosastai, ok? A gente tira o ana, que é um prefixo, que seria tipo um re, né, tipo um re de novo, né? E o kephalaiosastai, ele pode ter 2 raízes. Kephalaion, que é cabeça. Então, nesse sentido, Paulo estaria dizendo que Deus quer que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, ou seja, que ele tem autoridade sobre todas as coisas. O que é possível, dado o contexto de Efésios, né? O Cristo é o cabeça até mesmo da potestade do principado, da igreja e tudo mais. Mas ela não é um termo muito preciso aqui na gramática do grego. Então, o kephalé, né, ou kephalaion, seria o ir.
ok? E o prefixo aná seria um reunir. Seria mais ou menos isso que Paulo estaria dizendo aqui. Então, o propósito do plano redentor de Deus seria reunir todas as coisas que foram fragmentadas pelo pecado, por assim dizer, né? Em Cristo Jesus, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. E aí ele vai expandir esse tema durante toda a carta. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 2, verso 1 ao 10, que a gente vai ver depois, como o indivíduo é unido, então, a Cristo, é salvo pela graça, mediante a fé, etc, etc. Nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. E é assim que Deus começa, então, a unir todas as coisas em Jesus, salvando indivíduos. Efésios 2, do 11 até o final do capítulo, agora ele vai tratar do termo comunitário. Então, como judeus e gentios são unidos em um só povo, em Cristo Jesus, ok? E ele vai expandindo isso, né? Até toda a criação estar unida a Jesus quando ele voltar na consumação, né? E como nós vivemos à luz da nossa união com Cristo, Efésios capítulo 4 ou 6, nas aplicações práticas, elas estão neste contexto da pessoa que está unida a Jesus, que adentrou ao plano redentor de Deus, aqui de Efésios 1:10. Beleza? Então, convergir, né? O pessoal traduziu bem aqui, né? Vergir ou reunir todas as coisas em Jesus. É um termo belíssimo que Paulo está usando aqui. Né? Muito bem. Interessante ele colocar e talvez você pode falar, porque às vezes parece que isso é uma coisa comum, às vezes com o Paulo, dele começar a carta meio que falando tudo que ele vai falar, né? Então, assim, eu vou falar tudo isso. Uhum. Agora vamos destrinchar isso em detalhes, né? É interessante. Exatamente. Que foi uma coisa, pelo menos para mim, foi uma experiência muito boa de eu dar essa série dos Efésios para os jovens, de pegar desde o começo e dar versículo por versículo por versículo, que a gente pode ter situações assim, né? De realmente conseguir ver o contexto e pegar. Depois, eu lembro, um dos últimos estudos lá na Armadura de Deus, já no final, galera, agora vamos pegar a carta inteira e voltar e ver como tudo que a gente viu tá tudo linkado. E acho que aqui é como você disse, o maior exemplo disso, né? De como tá tudo ligado com esse termo do convergir, né? E Paulo faz isso em todas as cartas. Na introdução que ele dá ações de graça, ele já resume tudo que ele vai falar. E na conclusão, que são as saudações, ele resume de novo de uma forma agora conclusiva. Então ele sempre faz isso. E Efésios 1:10 é o tema da carta. Então eu gosto de falar que Efésios é sobre o evangelho da união com Cristo. União nossa, da igreja e do universo. Baseado nesse versículo 10 aqui. Muito legal. Muito bom, muito bom. Vamos então já embalar no próximo tópico, o tópico 2, que é como que Paulo usa o Antigo Testamento em Efésios, né? Porque acho que tem muita gente que ainda enxerga as coisas bem separadas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não, a gente vive no Novo Testamento, as pessoas... tem muita gente que nem dá tanta atenção, não estuda tanto o Antigo Testamento, mas enfim, como que Paulo, então, usa o Antigo Testamento em Efésios? E essa pergunta a gente vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ver como Paulo usa o Antigo Testamento em Efésios 2. Legal. Capítulo 2 inteiro. Mas antes disso, Jesus e os apóstolos eles se baseavam completamente no Antigo Testamento. Lembrando que não tinha Novo Testamento escrito, né? E você tinha... Então, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então, tudo que a cosmovisão, o imaginário deles, todo o fundamento deles é o Antigo Testamento. Então, cada palavra aqui de Paulo, na verdade, ele está ecoando o Antigo Testamento. Quando ele fala graça e paz, lá no versículo 2, ele já está falando em termos do Antigo Testamento, da Shalom, que Deus está prometendo desde os profetas e tudo mais. Ele vai expandindo isso. Na verdade, no capítulo 1 já tem muita alusão ao Antigo Testamento, a gente não vai ter tempo de ver, mas só para vocês terem uma ideia, uma bem clara, no capítulo 1, versículo 20, ele cita o Salmo 110, né, falando que Cristo sentou-se à direita, né, de Deus, né, nos céus. E no verso 22 ele cita o Salmo 8, que Davi está refletindo sobre Adão, e ele fala que o ser humano, Adão, né, é a coroa da criação, sujeitou tudo aos pés dele, né? E legal. Cristo é esse novo Adão que tudo está sujeito a ele. Beleza? Muito bem. Mas o capítulo 2, ele tem umas citações assim bem bacanas. Antes de a gente ver as citações, eu vou dar uma dica ao pessoal que está ouvindo a gente, como interpretar essas citações.
Jesus e os apóstolos aqui, né, o Novo Testamento, eles conheciam muito, muito, muito o Antigo Testamento, de cabo a rabo, de Gênesis a Malaquias, né, eles eram emergidos, né, eles viviam dentro do Antigo Testamento. Então, quando eles citavam algum texto do Antigo Testamento, eles tinham todo o contexto em mente, ok? E até mesmo muito mais do que nós. Às vezes a gente pensa que o Paulo, o João, o Mateus está citando um versículo fora de contexto, mas é nós que não temos o contexto todo na mente que eles estão tendo. Okay? Então, o que a gente faz? Quando vocês verem uma citação do Antigo Testamento no Novo, vocês têm que parar, ir lá no Antigo Testamento, na passagem, estudar bastante a passagem, ver o contexto, ver o que está falando lá, depois volta para o Novo Testamento, estuda o contexto do Novo Testamento, e isso vai enriquecer muito, porque você vai ver que há conexões maravilhosas entre as passagens que é citada. Legal. Ok? E normalmente nós temos 3 tipos de citação. A citação propriamente dita, ela normalmente tem uma forma introdutória que diz assim como diz o profeta Isaías, ou como está escrito, ou alguma coisa assim, e ela é longa, uma citação. Nós temos, em segundo lugar, uma alusão. A alusão ela não tem fórmula introdutória e ela é menor, em torno de 4 ou 5 palavras do texto do Antigo Testamento, mas ainda assim com o contexto em mente. E uma terceira, que é um pouco mais fraca, são os ecos. Né? O que é um eco? É quando você tem ali 2 ou 3 palavras do Novo Testamento, um texto, que ecoam o Antigo. Mesmo assim, os apóstolos ainda tinham todo o contexto em mente, estavam imbuídos disso. Certo? Muito bem. Agora, vamos analisar o texto de Efésios 2. Eu falei para vocês, do verso 1 ao 10, ele fala como o indivíduo é salvo, verso 11 ao 22, como a comunidade é salva e unida em Jesus. Ele começa assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, na quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, no príncipe que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Aqui nós temos algumas alusões a Gênesis 3, a queda, ok? Nós transgredimos e nós colocamos-nos debaixo da serpente, né? Que aqui é chamada de o espírito que age nos filhos da desobediência, certo? E a gente faz os desejos da carne, é exatamente isso que Adão e Eva desejaram no fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Eles viram que era um fruto desejável, né, para dar conhecimento. Então aqui ele já começa falando que a nossa queda está relacionada paralelamente à queda dos nossos primeiros pais, nós caímos junto com eles. Ok? Bem. Agora, pulando, Bento, lá para o verso 13 e 17, ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, o verso 17 ele diz: e vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe e também para os que estavam perto. Quando Paulo diz que Cristo Jesus, né, ele veio e proclamou a paz para os que estavam longe e para os que estavam perto, ele cita 2 textos juntos aqui do Antigo Testamento, os 2 em Isaías. Se você quiser abrir lá comigo, o pessoal que está ouvindo também, acho que vale a pena a gente dar uma olhada rapidamente. Isaías 52, 7. E depois Isaías 57, 19. Legal. Se você quiser ler o Isaías 52, 7? Isaías 52, 7. Vamos lá. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso, e boas novas aqui é evangelho, né? Aquele que proclama o evangelho, quão belos são os pés dele. E o que ele anuncia, né? Ele proclama a paz, no verso 7, e essa paz consiste em dizer a Sião que o teu Deus reina. Então, todos os que fazem isso estão cumprindo essa passagem, mas Cristo Jesus cumpriu isso de forma cabal. A primeira coisa que ele prega quando ele começa o ministério público é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? O teu Deus reina através da obra dele. Ok? E Isaías 57, 19. 57, 19, vamos lá. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Isso. Então você tem aqui a menção à palavra paz novamente.
paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. E lembrando que toda essa sessão de Isaías está falando sobre o servo do Senhor, né? O servo sofredor. Isaías 53 é um clássico, ele morre em nosso lugar e reaparece, né? Ressuscita dos mortos no fim. O pessoal às vezes entende que no contexto mais próximo, ali de Isaías 57, os que estavam perto e os que estavam longe eram judeus que estavam em Jerusalém e judeus que estavam na diáspora, né? No cativeiro que viria depois. Isaías estava profetizando. Mas no contexto mais amplo ainda de Isaías, é muito claro que há uma menção aos gentios, né? Isaías, o tempo todo, ele começa o livro no capítulo 2 falando que todos os povos peregrinariam para Jerusalém para adorar, e ele equipara isso no final com a nova criação, né? Então, o que Paulo está falando aqui é que Jesus inaugurou a nova criação e anuncia a paz, né? A shalom escatológica de Deus, né? A paz final, unindo, então, não só os judeus que estão em Jerusalém na diáspora, mas os judeus e os gentios, né, os que estavam nos confins da terra, né, nós aqui brasileiros, por exemplo, né, bem distante de Jerusalém e Israel, Cristo proclama paz para nós, certo? Então ele junta esses dois versículos para mostrar que Cristo é o proclamador, o evangelizador por excelência, e ele proclama paz para os que estão longe, que estão perto. É interessante, só abrir um parênteses, e talvez você pode também comentar um pouquinho sobre isso, que ele evangelizou paz e anunciou paz para os que estão longe, para os que estão perto, que mostra também que o fato de certas pessoas estarem perto também não quer dizer nada no sentido deles terem a salvação, né? Eles precisam desse evangelismo, eles precisam desse anúncio da paz, pelo menos segundo pelo que o texto fala, não faz nenhum tipo de diferenciação que, eles precisam menos, como eles já estão perto, é só uma coisinha, não. Eles precisam do mesmo jeito que os que estão longe, os que estão perto também precisam, né? Sim, exatamente. Então, agora, com a nova aliança, não tem mais judeu ou gentil. O que importa é você estar em Cristo, né? E isso é aplicando para nós, né? Você fez uma aplicação aí, não adianta estar na igreja, você acha que está perto de Deus, na mesma situação que os judeus aqui no contexto de Paulo, né? A gente precisa responder a mensagem de paz que Cristo proclama para nós. Exatamente. Certo? Muito bem. E é interessante que ele termina no final desse capítulo falando que ele edifica um templo, né? Agora o templo somos nós, né? Os cristãos, esses que vieram a responder essa proclamação de paz, né? E é uma alusão aqui também a Zacarias 6, 12 ao 15, depois vocês podem ler, mas o texto de Zacarias fala que no fim dos tempos, né, vai haver paz agora, não entre povos, mas entre dois ofícios que estavam separados, que é o ofício sacerdotal e o ofício régio. Então, o Messias vai ser rei e sacerdote, né? E que vão vir pessoas de todos os lugares para construir o templo de Deus. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Ele fala depois em Efésios 4, né, que Deus dá os dons para edificar a igreja, mas aqui é judeus e gentios agora construindo o templo, que é a igreja, né, que são agora, né, os convertidos. E é muito bacana, que não somente tem essas alusões, mas a narrativa que Paulo toma aqui em Efésios 2, ela está baseada em Ezequiel 37. A gente chama isso de subestrutura narrativa. A gente vai ver isso no texto logo mais. O que é uma subestrutura narrativa? Paulo, ele está escrevendo carta, mas ele não está escrevendo lista de coisas, assim, né? Ele tem uma narrativa por trás, como toda a Bíblia, certo? E toda a narrativa dele, ele está baseado aqui no capítulo 2, em Ezequiel 37. Vamos dar uma olhada lá? Deixa aberto em Efésios 2, você e o pessoal de casa também. A gente vai ver os paralelos aqui interessantes. Ezequiel 37. Ezequiel 37 é aquela famosa passagem que o profeta tem uma visão do vale de ossos secos. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, né? E aí Deus pergunta para ele se podem viver os ossos. Ele fala, só o Senhor sabe. E aí então Deus manda ele profetizar, o Espírito entra e ressuscita aqueles ossos que se tornam um grande exército. Certo? Só para contextualizar aí, a gente não vai poder ver todos os versículos. Agora, olha só, Efésios 2, do 1 ao 10, nós estávamos mortos em nossos pecados, espiritualmente mortos. Deus nos deu vida, e ele termina no verso 10 dizendo que ele nos deu vida para que nós andássemos em boas obras, para que nós, então, fôssemos esse exército. Aqui, Ezequiel 37, do 1 ao 10, ele fala, então, desse ossos secos, vale de ossos secos, né, da morte espiritual do povo de Deus aqui, no contexto do cativeiro babilônico, né?
E quando ele vai interpretar isso, verso 11 ao 14, né, dizendo que essa ressurreição é um retorno à Terra Prometida, depois eu posso falar o que isso significa, tudo bem? Então, o primeiro paralelo é verso 1 ao 10 de Efésios 2, da morte para a vida. Ezequiel 37, do 1 ao 14, ele ressuscita este vale de ossos secos e torna um grande exército que marcha. Okay? Mas não somente isso, o verso 15, o meu título da tradução está: Judá e Israel são reunidos. Né? Então Deus manda Ezequiel pegar dois pedaços de pau e pregar um no outro. Ele vai interpretar isso como dizendo que Deus vai unir o povo de Deus agora, né? O povo dele agora. Então, o povo que estava separado entre Israel e Judá, Reino Norte e Reino Sul, vai ser no fim dos tempos, né, quando essa ressurreição acontecer, vai ser um só povo. Okay? E é interessante, verso 11 a 22, Paulo expande isso, não somente entre Israel e Judá, mas entre todos os povos. Né? Agora, todos os povos vão ser unidos pela obra do Messias. Certo? E aí, no verso 24 de Ezequiel 37, vai começar a falar do Messias futuro, que é o filho de Davi. Ele vai dizer assim: o meu servo Davi reinará sobre eles. Está falando do reinado aqui, né, do Messias. E todos terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. E olha só como termina no verso 26 ao 28. Farei com eles uma aliança de paz, que é exatamente o que Cristo proclama lá em Efésios. Sim. Certo? Que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre, o meu tabernáculo permanecerá com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Ezequiel 37, quando termina falando da construção desse templo final, que a gente chama de templo escatológico, né, templo final, e Efésios 2 termina dizendo que a igreja cumpre, então, esta profecia de Ezequiel, sendo ela o templo. Então, isso vai mostrar como a Bíblia é uma unidade assim incrível e inquebrável, que aponta para o seu único autor, né, supremo, que é Deus. Então, nós, como igreja, todos os povos, judeus e gentios, brasileiros, europeus, todo mundo que crê em Jesus, constitui agora o templo de Deus. Muito bom. Okay? Não são as paredes, não é o salão da igreja. Exatamente. Somos nós. Perfeito. Beleza? Ótimo. Fantástico. Nem tenho o que acrescentar. Eu acho que ficou bem claro. Talvez uma coisa que eu estava pensando quando estava falando sobre isso, porque você falou, como você disse, que, por exemplo, Paulo escreveu isso, ele tinha total consciência desses contextos, ele entendia tudo isso, né? A carta aos Efésios foi... Você vê que ganha uma profundidade muito grande. Exatamente, exatamente. Agora, a carta aos Efésios, ou a igreja de Éfeso, pelo menos o que a gente viu semana passada também com o Cinho, era uma igreja de não exclusivamente, mas era uma igreja de maioria gentios, né? Gentílica. Quando eles ouviram isso, o judeu comum da época, quando ele ouvia isso, quando ele via essa carta aqui aos Efésios, ele também conseguia fazer essas ligações com o Antigo Testamento, ou era uma coisa mais dos escritores, dos apóstolos, mais dos teólogos da época? É uma excelente pergunta. Primeiramente, a igreja primitiva havia o ensino constante do Antigo Testamento, né? O tempo todo os apóstolos estavam ensinando ali. Então, lembra daquela 3 divisões que eu falei no começo? Citação, alusão e eco? Sim. Quando os apóstolos usavam a citação e a alusão, eles queriam, era a intenção deles, que a sua audiência reconhecesse, né, essas alusões e citações, né, e reconhecesse o contexto também, porque muito provavelmente eles eram ensinados, né, eles liam o Antigo Testamento, sim, muito, é o que eles tinham para ler, né. Então, e é um textos conhecidos, né, Isaías 52 e 57 está lá no principal parte de Isaías lá, que fala mais sobre Jesus mais explicitamente, digamos assim, né? Então, mas no terceiro nível, que é o nível do eco, talvez não haja necessidade da audiência original reconhecer a alusão, o eco, né? Sim. Isso acontece, por exemplo, em Colossenses. Colossenses você não tem nenhuma alusão ou citação, você só tem ecos o tempo todo no Antigo Testamento. Em Apocalipse, né, o Wilson sabe que você tem aí um versículo com 3, 4, 5 ecos do Antigo Testamento, e João tinha todo o contexto em mente, mas não é algo que seria necessário os leitores originais, né, a igreja em Éfeso, reconhecer,
mas estava totalmente influenciado na linguagem de Paulo, ok? E isso não quer dizer que nós não somos obrigados a reconhecer. Nós, com agora distanciamento, nós reconhecemos e, né, entramos agora mais na mente de Paulo ou dos escritores da Bíblia, por assim dizer, certo? Perfeito. Mas eu acredito que eles tinham um trabalho catequético de ensinar o Antigo Testamento muito forte para Paulo. Todos os livros do Novo Testamento são totalmente imbuídos no Antigo Testamento. Cada capítulo, cada passagem não tem quase nada que não seja baseado no Antigo Testamento. Tanto Okay? que até onde eu já estudei, a igreja primitiva, ou até antes, nas sinagogas, né, antes de Jesus vir, eles tinham um compromisso, vamos dizer, às vezes pode até criticar que era pelo lado da tradição e não pelo um compromisso genuíno de coração, mas, querendo ou não, eles tinham um compromisso de estudo da palavra absurdo, assim, era bem sério, o tanto que eles liam e estudavam, né? Sim. Inclusive os apóstolos eram pessoas simples, né, com exceção de Paulo, que tinham um estudo formal. Mesmo assim, Pedro, João, Mateus, eles sabem o Antigo Testamento aí todo, aí, praticamente. Muito bom, bem legal. Bom, vamos continuar então para o nosso terceiro ponto aqui. O terceiro ponto está separado em algumas partes da carta, né? Que é o que significa o termo mistério em Efésios. E está em dois locais. Você quer tratar de um de cada vez ou eu posso ler os dois e a gente fala dos dois? Na verdade, tem em 4 lugares a palavra mistério. Mas você pode ler o 1:9, né? Então vamos lá. Então, capítulo 1, versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, esse é o primeiro. Isso. O 3:9, capítulo 3, versículo 9. Então, 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Beleza. Aí tem o capítulo 5:32, que é sobre o casamento, né? 5:32. 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E o 6:19. 6:19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. Isso. E é interessante essa pergunta, porque quando a gente lê a palavra mistério aqui, a gente tem toda aquela questão de a literatura e os seriados que tem de detetive, né? O Sherlock Holmes, a Agatha Christie, o Edgar Allan Poe, né? Então, como se fosse algo escondido, né? Algo misterioso que, né? Aí entra o gnosticismo, que é uma heresia do século II, que vai falar que existem certos mistérios na fé que só as pessoas mais experimentadas, as pessoas mais avançadas espiritualmente é que conhecem, ok? Que o gnosticismo tem influência até hoje, então é uma influência que perdura assim ao longo dos séculos, ok? Mas não é isso que Paulo está tratando aqui, tudo bem? Primeiramente, é interessante notar que todas as vezes que o Novo Testamento cita a palavra mistério, e Paulo usa umas 21 vezes nas suas cartas, sempre está conectado com uma citação do Antigo Testamento. Olha só o Antigo Testamento de novo, pessoal. Importantíssimo. Ok? E, na maioria das vezes, né, o Novo Testamento faz alusão a Daniel capítulo 2. Eu não vou ler Daniel 2, né, para a gente ganhar um tempo, mas eu vou resumir. Daniel 2, né, lembra que Daniel estava lá na Babilônia, Nabucodonosor era o rei, e ele tem um sonho, né, é uma passagem bem conhecida também, que tinha uma estátua ali gigantesca, que a cabeça era de ouro, né, o peito de prata, a barriga de bronze, os pés de ferro, e depois, final nos pés, era ferro misturado com barro. E não tinha quem entendesse esse sonho, ele queria que os seus sábios lá da Babilônia não somente interpretassem o sonho, mas dissessem qual era o sonho. E ninguém conseguia fazer um negócio desse, né? E aí Nabucodonosor ele fala que vai matar todos os sábios, né, do reino dele, da Babilônia lá, inclusive Daniel lá, que foi o judeu cativo, né? E aí o pessoal fala para Daniel, ele ora e Deus revela para ele, tudo bem? E aí toda a linguagem de Daniel capítulo 2, ali verso 44, 45, se não me engano, verso 20 também, ele vai usar os termos que Paulo usa para falar de mistério. Então ele vai citar muito a palavra mistério, ele vai falar, Deus revelou este mistério para você,
ok? Ele vai usar muita palavra apocalipse, que nosso querido Wilson ama, né? Revelação, ele revelou este mistério. E a palavra fim dos tempos, né? A palavra ali escatom, né? O fim dos tempos. Então, é algo que considera no fim dos tempos. E o mais importante é que no fim da visão, tem uma pedrinha que sai do céu sem auxílio de mãos humanas, bate no pé da estátua, ela vira pó, ela esmiuça, ela destrói, e essa pedrinha cresce e vira uma montanha que cobre toda a terra. E aí ele interpreta como sendo os reinos deste mundo, é a primeira teologia histórica, né, filosofia histórica aí, talvez que a gente tenha na história, é Daniel, né? Então a cabeça seria Nabucodonosor, depois a gente pode interpretar como o reino da Pérsia, depois o reino da Grécia, Roma, etc. E aí no reino de Roma viria a pedrinha que é Jesus e destruiria os reinos deste mundo, por assim dizer, e se tornaria essa montanha. Isso é algo completamente misterioso para Nabucodonosor. Ele viu que Daniel falou o sonho dele, por isso ele acreditou, né? Mas era algo que estava oculto. Então, uma coisa importante aqui, mistério no Novo Testamento era algo que estava oculto no Antigo Testamento, mas agora está completamente revelado em Cristo Jesus. Então, não é algo que ainda está oculto. É algo não é um mistério mais. Mas agora foi plenamente... E também é um mistério no sentido de que é cumprido de forma inesperada. As passagens do Antigo Testamento agora no Novo. Assim como Jesus é um Messias que morre numa cruz e ninguém estava esperando isso, né? Todo mundo estava esperando um Messias político que libertaria Israel de Roma, etc. Todos os cumprimentos, né, do Antigo Testamento no Novo é inesperado. Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui Efésios 1:9. Ele fala que o mistério que estava, né, que Deus nos revelou era para que, no verso 10, na dispensação da plenitude dos tempos, e plenitude dos tempos, né, que no grego é pleroma, é sinônimo a fim dos tempos de Daniel, certo? Fazer unir todas as coisas em Cristo Jesus, tanto que estão na terra como que estão no céu. Então, Paulo tem Daniel 2 em mente aqui, né? Aquela pedrinha que vai crescendo e preenche todas as coisas é cumprido aqui nessa linguagem de Cristo fazendo convergir nele todas as coisas. Ok? É interessante, vejam verso 8, ele diz assim, que fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, que aí sabedoria e prudência são o que nos fez conhecer esse plano. Essas duas palavras estão o tempo todo em Daniel 2, é por isso que forma uma alusão aqui a Daniel 2. Ok? Então, Cristo Jesus, então, ele começa a cumprir ele cumpre Daniel 2, e quando Paulo fala lá no capítulo 3, que esse mistério não somente é Cristo, mas é a união, né, do povo de Deus, né? Verso 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dado a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Cristo, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios das regiões celestiais. Então a igreja, por estar unida a Jesus, unida ao Messias, ela também cumpre Daniel 2. Ela é a montanha que vai encher toda a terra, por assim dizer. Entendeu? Então Cristo é a pedrinha e aí ele se transforma numa montanha. Ele é unido ao seu povo, a nós, a igreja, e a igreja ela vai crescendo e ela cresce desde o século I, né? E enche toda a terra, por assim dizer. Ok? Então, isso é inesperado na interpretação de Daniel 2, mas ela é entendido à luz de Cristo, né? E aí Paulo aplica isso ao casamento e ele cita Gênesis 2, né? Deixará, no verso 31 do capítulo 5, deixará o homem seu pai e sua mãe, né? E unir-se à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, aqui você tem uma citação de Gênesis 2, por exemplo, né? E ele termina falando aqui para que o pessoal lá em Éfeso orasse para ele proclamar, né, o mistério do Evangelho, né? E o mistério do Evangelho é isso, que Deus cumpriu todas as coisas em Cristo e une agora todos os povos nele pela fé, certo? Então, o mistério é isso, não é algo escondido para nós, não é algo que só os mais estudados, experimentados conhecem, é algo que todo cristão conhece, deve conhecer, né, que é o Evangelho, por assim dizer. Ele equipara o mistério aqui com o Evangelho, certo? Então, é algo que está revelado, plenamente revelado agora. Muito bem. E pega nesse sentido de ser inesperado para quem estava lá na hora, né? Isso. De ver as Exatamente. coisas andarem de um jeito que ninguém estava
sacando, né, que, por exemplo, Jesus ter morrido na cruz, né, o Messias morrer na cruz, né? Uma outra carta que Paulo usa muito, o mistério, é 1 Coríntios. Ele vai dizer que é o Espírito que nos revela esse mistério, né? E o pessoal que não tem o Espírito, eles não entendem essas coisas, né? E nós Entendi. entendemos que a gente tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 1 e 2 ali. Então é algo que é um apocalipse, né? Uma revelação, Exatamente. pegando o estudo passado de vocês. Que daí também entra naquele outro ponto, então, né? Que é isso mesmo, então o entendimento do mistério, a revelação do mistério é algo que vem só para o cristão genuíno por obra do Espírito Santo, né? Isso, O ímpio isso. nunca vai entender, nunca vai sacar de fato. Ele pode até entender os fatos, mas ele não vai entender Uhum. a abrangência disso, a aplicação Pessoalmente, disso, né? e Pessoalmente para aplicar ele. para ele. Isso. Isso. E não está oculto para o ímpio. Isso aqui está abertamente claro aqui, né? E a culpa de não entender está no ímpio, não na Sim, ocultação da mensagem, porque a mensagem do evangelho é claríssima. perfeito. Então, resumindo, a gente tem um mistério cósmico em Efésios 1:9, um mistério étnico em Efésios 3:9, um mistério conjugal em Efésios 5 e um mistério proclamativo em Efésios 6. Veja como o termo convergir, então, pega todos, né? Convergir todas as coisas em Cristo, né? O mistério, então, de Deus redimir o cosmo, toda a criação, começa redimindo os indivíduos e juntando eles em um só povo, né? E nós temos que proclamar isso, ok? Sim. E até mesmo o mistério do casamento aponta para essa realidade da união de Cristo com a igreja. Que eu fico pensando, e só para quem está ouvindo, semana que vem com o meu pai, a gente vai pegar bastante. A ideia da semana que vem é a gente aplicar bastante isso na vida pessoal. Vai ser semana que vem que vai ser bastante a aplicação na igreja local e o pessoal. Mas eu acho que não tem como a gente Hoje, falar hoje, disso. hoje é tipo Efésios 1:3 e semana que vem Efésios 4 ou 6. Exatamente, A exatamente. doutrina e a aplicação. Mas, mas, William, acho que não tem como a gente ouvir isso, e pelo menos para mim, não pensar na grandeza da obra de Cristo, né, na perfeição, vamos dizer, Uhum. aonde é do cósmico até uma coisa tão pessoal que é o casamento, né? O indivíduo. Ou a vida de É. Paulo ali na oração, no pregar. É uma obra tão perfeita que ela abrange perfeitamente todos os aspectos do universo, né? Sim, da nossa vida. Isso é totalmente prático, né? Todas as áreas da nossa vida devem ser vistas sob o Evangelho, né? Como unidas a Cristo Jesus e não compartimentar, só vou para a igreja domingo e aí eu vivo o resto da minha vida. Não, a obra de Cristo é completa e ela abrange toda a criação. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Ótimo. Vamos continuar então. A gente vai Já ver. deu quanto tempo? Acho que a gente está uma hora. A gente tá mais ou menos uma hora. Eita, eu tô sem horário aqui. Não, mas estamos de boa. Estamos Falando tranquilo. bastante. Estamos tranquilo. É, Beleza. a gente vai para o quarto ponto, então. Que o quarto ponto é outro termo que a gente Beleza. vê, que a gente vai ver, é o que significa a expressão celestial em Efésios. A expressão celestial. Uhum. Ou celestial e regiões celestiais, né? E é um Isso. tema muito debatido e muito difícil de a gente entender aqui em Efésios. Você quer ler, Will, pra gente? Eu vou falando uns Posso versículos ler? para você. Pode falar. O pessoal vai acompanhando também. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Primeira menção, então, regiões celestiais. É o lugar onde Deus nos dá todas as bênçãos. Nós já temos elas todas, certo? Uhum. Efésios 1:20, pessoal, vão notando aí, Efésios 1:20. 1:20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, nos céus, ok? Então, Cristo está exaltado à destra de Deus, que é a dimensão celestial aqui que Paulo está dizendo, certo? Muito bem. Efésios 2:6, 2:6. um pouco mais complicado, Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, de certa forma, nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo, mesmo estando aqui
nosso corpo na região terrena, terrestre, por assim dizer. Que, É muito profundo isso aqui para a gente, né? isso Pode já é falar. uma coisa, mas a gente pode continuar, mas isso já é uma dúvida que surgiu na minha cabeça, né? Que o verbo nos fez assentar, logo já estamos assentados, né? Sim, Interessante isso. complicadíssimo a linguagem de Paulo aqui. Sei. Efésios 3:10. 3:10. Para que, pela E igreja. o Efésios 3:10 eu vou deixar. Perdão, Efésios 3:10 a gente vai deixar para o final, porque é uma das questões lá que você levantou com o Wilson. Ah, sim, sim, Mas sim. pode ler. Perfeito. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Ok. Então, os principais potestades estão nas regiões celestiais, eles conhecem a sabedoria de Deus através da igreja. Muito bem. Complicadíssimo também, talvez seja a pergunta mais complicada, né? Sim. Efésios 4:10. 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E o último é o Efésios 6, verso 12. 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, veja que é uma expressão que Paulo repete, assim como ele repete mistério, né? Então, é algo que está chamando a nossa atenção e que é importante para a gente entender Efésios. Por isso que eu levantei essa questão. E tem muitas teses de doutorado que o pessoal debate o que isso significa, mas a gente pode dizer que é uma outra dimensão, né? A dimensão celestial, a dimensão espiritual, por assim dizer. Então, nessa região celestial, nós já temos todas as bênçãos em Cristo, ok? Então, não existe essa de segunda bênção aqui para Paulo, né? Bênção a todos os cristãos já têm todas as bênçãos aqui em Efésios 1:3, né? Voltando lá nas primeiras citações, certo? Então, esse é o primeiro ponto interessante. Cristo, então, como eu falei para vocês, ele é exaltado, então, nas regiões celestiais. Então, quando ele ressuscita e ascende, ele sobe, né, para a direita de Deus, né? Ele ascende aos céus. Então, o lugar que ele está, então, Paulo chama de regiões celestiais aqui em Efésios 1:20, citando o Salmo 110, certo? E esses dois versículos são mais tranquilos, né? O que pega, primeiramente, é o 2:6, né? Como você falou, que a gente ressuscitou com ele, né? E nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Lembra, o tema de Efésios é que nós estamos unidos a Jesus, todas as coisas se uniram a Jesus. Então, nós, como cristãos, estamos participando, né? E a expressão mais importante na doutrina da salvação de Paulo é a expressão em Cristo, né? Estamos unidos em Cristo. E por estarmos unidos a Ele, Deus, então, Ele vê Cristo em nós e nós em Cristo. Então, nós somos crucificados com Cristo, por assim dizer. Paulo diz isso em vários lugares, Gálatas 2. Nós ressuscitamos com Cristo, né? Aqui Paulo começa o versículo 6 falando isso. E assim como Cristo foi exaltado, está à direita de Deus, nós também, de algum modo, estamos com Ele nesse status. Agora, o que significa que Cristo está, né, reinando à direita de Deus nas regiões celestiais? Significa que Ele reina sobre todas as coisas, ok? E a igreja, por estar unida a Ele, também reina, então, espiritualmente falando, né, não de forma política, nunca, né, de forma política, mas nós espiritualmente reinamos com Cristo. Então, nosso status espiritual já está elevado à direita de Deus. Então, nós já estamos reinando juntamente com Cristo agora, né? A partir do momento que a gente crê e é unido a Ele pela fé, certo? Então, veja o quão belo, né? O quão magnífico é a obra de Cristo em nós. O cristão fraco, que sofre, né, que padece, que às vezes até duvida, né, sofre todo tipo de coisa, ele já está à direita de Deus reinando sobre tudo, né? Se com ele nós sofremos, com ele nós reinamos, Paulo diz em outro lugar. Ok? Muito bem. E aí, o que complica mesmo, né, o que o pessoal vai dizer é o seguinte, ó, como que é um lugar tão abençoado as regiões celestiais, um lugar que a gente tem
todas as bênçãos, o lugar que Cristo reina, o lugar que nós estamos com Cristo reinando, e ao mesmo tempo, lá em Efésios 6, é o lugar onde a gente trava a nossa batalha, né, contra o diabo e seus demônios, né, algo Exatamente. complicadíssimo. Mas não é tão complicado se a gente levar em conta o que a Bíblia ensina sobre isso, por exemplo, o livro de Jó. No livro de Jó você tem lá as regiões de anjos louvando a Deus, né, a corte celestial lá, e o diabo simplesmente se apresenta lá no meio e conversa com Deus e pede para Deus para ele acabar com a vida de Jó, né, traduzindo aqui para nós. Sim. Então não existe essa dificuldade na Bíblia, né, a gente cria essa dificuldade dessa região celestial, então incluir então tanto anjos quanto demônios, é a região que eles habitam, por assim dizer. Então seria essa dimensão espiritual da criação, por assim dizer. Certo? Muito bem. Então só para ver se eu entendi, então as regiões celestiais não são exclusivamente o céu, né? Isso inclui toda o espaço espiritual, vamos dizer, a dimensão espiritual, onde habita o Deus e seus anjos, mas onde também habita as forças do maligno, o diabo e os seus demônios, né? Isso. Inclusive, a gente só pode lutar contra eles porque nós já reinamos com Cristo, a gente já tem a vitória em Cristo, e por isso a gente pode ir lá lutar contra eles, né? Com a armadura espiritual que Paulo descreve lá em Efésios 6. Então, contrário da região física, né? Tem essa região espiritual aí. Então, deixa eu fazer outra pergunta também nesse sentido, porque eu acho que tem muita gente que ouve esse termo que nós reinamos e eles levam para o lado que a gente já viu em muitos lugares de eu reino, então eu tomo posse, eu reino, então eu declaro, então eu assumo as bênçãos. Então, como exatamente funciona esse, vamos dizer, o nosso reinado em Cristo? E eu nem quero entrar no ponto, porque muita gente vai querer perguntar, não, quando a gente for para o céu, eu acho que isso nem é tão relevante agora. Tá. Como funciona o nosso reinado enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto somos igreja aqui? Certo. É interessante que no final do capítulo 1 ele cita o Salmo 110 e o Salmo 8, que faz referência, principalmente o Salmo 8, a Adão. E Adão, ele era para ser o rei da terra, né, do mundo, debaixo do reinado de Deus, né? Então ele era um vice-rei ou um vice-gerente, né? Ele governava, então ele obedecia à voz de Deus e então ele era esse rei. Então Eva como a rainha no caso ali, e por pecarem eles perderam esse status régio, né? Então o homem começa a reinar de forma pecaminosa, né? De forma é um domínio tirânico. Ele é o efeito da queda que você lê depois de Gênesis 3 em diante. Okay? Cristo, como novo Adão agora, ele retoma, ele é obediente a todas as coisas, no que Adão falhou, ele obedece, né? E então ele é o Messias aqui no sentido de rei, né? Ele reina sobre todas as coisas. E como que Cristo reina? Ele reina através da cruz, neste lado da eternidade. Vai ser um reino total, em plena força e glória, quando ele vir, como você falou, a gente não vai entrar aqui, né? Então, nós, né? Apocalipse, né, o Wilson vai gostar de ouvir isso, fala que Cristo constituiu, então, um reino de sacerdotes, lá em Apocalipse capítulo 1. Então, nós já reinamos com Cristo, então, nesse sentido, nós já somos reis e rainhas com Cristo. Mas como que a gente reina? A mesma forma como Adão estava debaixo do reinado de Deus, nós estamos debaixo do reinado de Cristo. Nós reinamos ao obedecermos ao Evangelho, ao obedecermos à voz de Cristo. E Cristo nos ordena que a gente ame o nosso inimigo, que a gente sejamos os servos, como Cristo é o rei nos evangelhos. Ele é o rei servo, né? Ele é o rei que serve. Então, ele fala, assim como eu servi vocês, lavei o pé de vocês, lá em João 13, assim eu envio vocês também. Então, é um reinado assim abnegado, é um reinado de amor. E amor aqui no sentido de você se autodoar para o benefício eterno do próximo. Não é no sentido materialista, de econômico, financeiro, que se é pregado nas igrejas do Evangelho da Prosperidade, nesse sentido. Certo? Que é interessante a gente pensar... Perfeitamente. É interessante a gente ver isso, que esse nosso reinado, de fato, por num certo prisma, assim, nos coloca para baixo, né? Nós somos os reis que agora vamos servir e vamos nos submeter e vamos, consequentemente, sofrer por causa disso e vamos passar por lutas.
E é deste modo que a gente reina, né? Que acho que é exatamente o oposto do que muitas igrejas ou muitos hereges acabam pregando, né? É o domínio tirânico, pecaminoso, versus o domínio amoroso e de servil, né? Cervical, no caso. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Vamos continuar, então, Certo. para a pergunta, ou ponto número 5 que a gente vai tratar, que é como Paulo desenvolve o tema do triunfo de Cristo em Efésios. Ok. Eu vou tentar resumir aqui, pessoal, para a gente também não ficar 5 horas falando aqui, né? Cada Perfeito. ponto daria um podcast inteiro de 2 horas. Exatamente. Daria para a gente ficar fácil aqui, um episódio para cada um desses pontos, né? Mas o que os estudiosos têm notado em Efésios, e também estudando os outros livros da época de Paulo e do Antigo Testamento, é que existe um padrão nos livros de guerra, né, espiritual dos deuses, até mesmo no Antigo Testamento tem muito isso. Existe um padrão de guerra, né, um padrão bélico, que Paulo, por assim dizer, ele segue aqui em Efésios. E eu gostaria de mostrar para vocês. E nesses padrões, tanto no Antigo Testamento quanto na literatura extra-bíblica, eles seguem o mesmo padrão, assim, é muito próximo o padrão e é muito específico. E por Paulo seguir isso, a gente fala então que Efésios ele tem uma pegada bélica, e a gente vai ver como isso culmina então na Efésios 6. Por que Paulo do nada fala de armadura, né? E ele fala porque o tempo todo ele está tratando a nível, né, da subestrutura do seu texto disso, né? Existem 6 pontos aqui em toda a literatura bélica, né, de guerra. Começa-se com uma liturgia louvando ou ao rei ou o Deus, né, que o povo está seguindo, né? Segundo ponto, de uma declaração do senhorio desse Deus, dessa divindade, né, no caso do Antigo Testamento, Yahvé ou das outras nações, né, ou do rei. Terceiro ponto, existe uma declaração, qual que é o conflito e qual que é a vitória, certo? Então, o que a gente está lutando, quem são os nossos inimigos, né, etc., e como nós vencemos ele. Quarto ponto, existe um grito de vitória, né, um brado de vitória, certo? Quinto ponto, existe uma celebração. E no sexto ponto, após eles derrotarem seus inimigos, eles constroem o templo, né, ou um tabernáculo, uma tenda para essa divindade que lutou a favor deles. Ok? Isso está no Antigo Testamento e em toda a literatura também. Então vamos ver, primeiro ponto, liturgia, Efésios 1, do 1 ao 13, Paulo celebra, né, o tempo todo ele está falando para o louvor da glória de Deus, ele faz isso 3 vezes, né, para o louvor da glória de Deus, né, para o louvor do seu nome, ele começa então louvando a Deus, porque ele nos concedeu o triunfo e todas as coisas em Cristo Jesus. O segundo ponto, que é a declaração do senhorio, Efésios 1, do 20 ao 23, ele termina mostrando que Cristo está exaltado acima de tudo, e por estar exaltado acima de tudo, ele é o Senhor de todas as coisas, e por ser Senhor de todas as coisas, Deus o deu à igreja que enche todas as coisas. Então, Cristo é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor de tudo, certo? Terceiro ponto, a gente tem o conflito e vitória no capítulo 2, verso 1 ao 10. O nosso conflito é contra o pecado, certo? E Cristo nos dá a vitória sobre o pecado ao nos ressuscitar com ele, ao morrer na cruz por nós. E também do 11 ao 22, a gente tem um conflito étnico, né? As pessoas, judeus e gentios, não se davam bem de jeito nenhum por causa da lei de Moisés. Então, Cristo, ele uniu, então, através da cruz, né, do seu sangue, sendo o Cordeiro Pascal, ele resolve esse conflito de judeus e gentios na sua nova comunidade, certo? Aí a gente tem um grito de vitória em Efésios 2:17, que diz, só ler esse texto aqui, que é o que a gente leu, né? Ele veio e proclamou, né? Ele falou, ele expressou paz. Então, depois de ele conseguir a vitória sobre o pecado e sobre nossa desunião, ele proclama paz, né? Um brado de vitória aí, para os que estavam perto e para os que estavam longe. A gente tem a celebração no verso 18 e 19, em que ele fala que por meio de Cristo ambos têm acesso ao Pai no mesmo Espírito, né? Então a celebração é nós estarmos na presença de Deus, e ele termina falando sobre o templo. É por isso que ele segue essa construção, ok? Depois ele retoma isso em Efésios 4, que a gente vai ver no final, e é por isso que em Efésios 6 ele fala que nós devemos revestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela está o tempo todo citando o Antigo Testamento, principalmente Isaías, e em Isaías é Deus quem veste a armadura. Ele que veste o sapato da paz, né, a espada e tudo mais, o capacete da salvação. Lá em Isaías é Deus quem veste.
mostrando que ele é o guerreiro divino. Esse é um tema em todo o Antigo Testamento. E esse guerreiro divino agora é Cristo Jesus, o Deus encarnado. Ele é o homem, Deus, né, divino, guerreiro, por assim dizer. E termina, então, ele construindo o templo. É por isso que Paulo, então, retoma, no fim da sua carta, falando que a gente tem que unir-nos nessa guerra que Cristo já venceu por nós, vestindo a armadura que ele mesmo venceu. Seria interessante, talvez, num outro momento, tratar especificamente da armadura de Efésios. Acho que vocês já trataram, né? Mas é um tema, assim, muito, muito belo e muito amplo, né? Com certeza. É interessante então, vocês viram como relaciona o contexto, né? Exatamente. É interessante, só porque a armadura de Deus foi um dos trechos que a gente ficou mais tempo, né? A gente ficou, acho que quase 2 meses falando da armadura. E é interessante, vindo nesse aspecto acho que de Isaías, né, que você citou, que Deus... E de novo, assim, Deus é o primeiro, ele que está na frente, né? A gente está estudando agora com os jovens também, e os jovens estão vendo, vão entender essa referência. A gente está estudando agora, a gente está fazendo uma série em Josué, né? E várias vezes ali em Josué, o povo indo para a batalha e a arca está na frente, né? No sentido que Deus está na frente, ele é o primeiro a entrar na guerra com a gente, né? Exatamente. Isso começa lá em Êxodo, quando Deus destrói as 10 pragas do Egito, é Deus combatendo os 10 deuses principais do Egito ali, né? E em Êxodo 15, quando eles passam pelo mar, é o cântico de celebração de Moisés, ele chama Deus de realmente o guerreiro divino, né? Quase que o nosso capitão, né? É o homem que vai à frente, né? E isso torna realidade em Jesus, que é literalmente o Deus homem, guerreiro divino, certo? Uma coisa também, William, que eu estava pensando agora, que me vem em mente, que eu acho interessante, e talvez nem seja tão relevante, mas eu não sei, que, como você falou lá no capítulo 2, do versículo 18 e 19, né, que ele, acho que é o versículo 18 e 19, que ele fala do triunfo já, né, que me veio em mente esse entendimento de Paulo da celebração da vitória no começo da carta, né? Ele não é assim, e faz, e agora no fim temos a vitória. Não, a gente já tem a vitória e agora a gente parte para a batalha, né? A vitória veio antes, porque a vitória veio em Cristo, né? Exatamente. Sim. O diabo só está esperando o tempo só, já está derrotado já. Exatamente. É bem interessante isso. E é bem, de novo, voltando, é bem possível que a gente faça uma série de episódios do podcast em Josué também. E eu fico ligando com isso também, como isso acontecia também no Antigo Testamento, né? Eu lembro estudando a Jericó com os jovens e Deus falando assim, e deu o grito, e aquele grito antes de entrar em Jericó era um grito de vitória antes de partir para a batalha, né? Que era justamente o oposto do que se faz. Ganho, já. Sim. Se eles obedecessem, já estava ganho, era só ir. Né? Exatamente. Perfeito. Bom, vamos então para o nosso último ponto. Antes a gente, eu não esqueci, a gente vai sim tratar das perguntas, as 2 perguntas que a gente tem, mas antes disso, vamos para o nosso 6º ponto, que é Paulo ensina sobre a Trindade em Efésios. A gente consegue ver a Trindade como um todo em Efésios? Certo. Obviamente, né, a Trindade ela está em todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, na verdade, né? E em Efésios a Trindade assim, é muito claro, né? Muito explícito a Trindade. Primeiramente do 3 ao 13 aí, né, ao versículo 13 aí, né, e 14, nós temos veja a expressão comigo, verso 6. Primeiro ele começa falando da obra de Deus Pai e ele termina para o louvor da glória da sua graça. Okay? Depois ele começa a falar da obra do Deus de Jesus, né, no verso 7 até o verso 12, e o verso 12 termina dizendo, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes esperávamos em Cristo. E o verso 13 a 14 ele fala da obra do Espírito como, né, o nosso selo, né, e ele termina no verso 14 dizendo que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui nós temos a obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito, e toda vez que é citada então a obra do Pai, termina com uma doxologia, né, com um louvor para a glória dele, fala de Jesus para a glória dele,
fala do Espírito, a glória dele. Então, todo esse começo da carta é trinitário. A Trindade está pressuposta aqui. Okay? Se a gente pegar pontos, as pessoas da Trindade separadas, a gente tem o tempo todo Jesus como divino, o Espírito como pessoal, né? Não entristecer o Espírito, né? Ele fala na parte da aplicação da carta, certo? Mas eu quero chamar a atenção para o capítulo 4, que às vezes não é muito claro numa primeira leitura. Primeiramente, o texto mais importante para o judeu no Antigo Testamento é Deuteronômio 6,4, né? Que fala: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único, é um, né? Esse é o texto que eles falavam o dia inteiro, ensinavam para a criança o dia inteiro, e é o texto base do monoteísmo. Ouve, ó Israel, e ouve em hebraico é Shema, por isso esse texto chama Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, é contra o politeísmo da época de Moisés, vários deuses, o Senhor é um. Okay? Mas é muito interessante que a palavra um, lá em Deuteronômio 6,4, é errad em hebraico. E a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, pelo mesmo Moisés, para falar da união entre o homem e a mulher. Se tornarão errad, uma só carne. Não quer dizer que vão se fundir em uma só pessoa, né? Quer dizer que vai haver uma unidade inquebrável entre o marido e a mulher ali, uma unidade espiritual entre eles. Okay? Então, ao Moisés usar a mesma palavra, talvez ele não esteja se referindo a uma pessoa só. Então, Deus não é uma pessoa só, no mesmo sentido que Adão e Eva não se tornavam uma pessoa. Mas o Senhor é errado, o Senhor é uma unidade. Okay? É uma unidade, existe só uma divindade, certo? E, baseado nisso, o texto hebraico diz assim: Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, Yahweh, que é Yahvé, o Jeová, né? Eloheno, que é Elohim, nosso Deus, Yahweh, de novo, o tetragrama, né? Jeová, Errad. Simplesmente, Senhor, nosso Deus, o Senhor é um, por assim dizer. E Paulo aproveita que o nome de Deus apareceu estranhamente 3 vezes, é uma modo hebraico de enfatizar, para falar que cada nome desses se refere a uma pessoa da Trindade. Okay? Ele faz isso em 1 Coríntios 8, depois vocês podem ver, ele cita a Shema, né, do Deuteronômio 6,4, e ele desenvolve isso apenas em Deus Pai e em Cristo. Ele fala assim: nós temos um só Deus e Pai, que é sobre todos, está por todos, etc, etc. Um só Senhor, Jesus Cristo, que está acima de todos e é por todos, sobre todos. Então, sempre quando ele cita Shema, ele cita e faz um comentário, 1 Coríntios 8. E aqui, ele faz uma carta depois de 1 Coríntios, ele faz a mesma coisa, só que agora com as 3 pessoas. Ele cita a forma de Errad, lá de Deuteronômio, e faz um comentário. Então, vejam comigo Efésios 4, verso 4. Ele diz: há um só corpo e um só espírito. Então, um só é um eco de Errad de Deuteronômio. Comentário de Paulo: como também foste chamados em uma só esperança em vosso chamado. Há um só Senhor. Isso aqui é uma alusão a Deuteronômio 6,4 de novo. Yahweh Errad, o Senhor é um. Uma só fé e um só batismo. Quem que é um só Senhor aqui? Jesus. Ok? 6. Um só Deus. De novo, Elohim Errad, né? O Senhor, o nosso Deus é um só. E aí o comentário dele, né? Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então veja que ele expande então a fórmula mais importante do Deuteronômio 6,4 e aplica as 3 pessoas, e não há uma ordem aqui, né? Ele fala primeiro do Espírito, depois de Jesus, depois de Deus Pai. Às vezes ele fala Jesus primeiro, depois Deus Pai e do Espírito. A ordem não importa, porque não é uma hierarquia, porque aí sim talvez haveria o conceito de 3 deuses. Mas como o Pai, Filho e Espírito compartilham exatamente a mesma substância divina, por isso que existe um só Deus, não importa a ordem das pessoas, né? Então, no Novo Testamento não existe primeira, segunda, terceira pessoa, ainda que isso seja muito didático. São 3 pessoas divinas, igualmente divinas aqui. E totalmente prático. Paulo está falando aqui né, por haver um só Deus em 3 pessoas que constitui essa unidade, assim também essa é a base da unidade da igreja. Muitos dons, muitos tipos de pessoas diferentes, uma só igreja, um só corpo. Muito bom. Então, a unidade da igreja é baseada na unidade da Trindade, isso é absolutamente prático. Que é bem esse ponto que eu ia fazer, que eu achei interessante, é isso, Paulo tratando da unidade judeus e gentios, um corpo, uma igreja, agora tratando da unidade da fé no sentido de Pai, Filho e Espírito, um Deus, né? Volta bem no onde a gente começou, né? No convergir, sendo o tema central disso tudo, né?
O convergir de todas as coisas. Exatamente. Muito bom. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos lá, a gente vai caminhando pro 5 horas final. de podcast. Então, não, mas estamos indo. A gente até... Não é o mais longo. O episódio mais longo que a gente gravou até agora foram 2h30. Ah, que bom. Então, fique tranquilo. Beleza, que bom. Que tá bem de boa. Então, para quem ouviu de novo, para quem ouviu o episódio da semana passada... mas tá muito bom. Para quem ouviu o episódio 7 semana passada, eu e o senhor, a gente vinha conversando sobre alguns pontos, e tiveram alguns pontos que a gente achou melhor deixar pro Orlando, para ele, porque é legal ver ele conseguir responder essas perguntas, né? É mais divertido. Eu falei para você que eu amo seu irmão Wilson, mas eu não sei se ele me ama por, passar essa batata quente para minha mão aí. Porque não é assim como é qualquer pergunta que ele passou, né? Ele deixou aquelas perguntas mais interessantes. Misericórdia. Né? Sim. Então, a primeira pergunta está baseada em Efésios capítulo 3, versículo 10. E eu vou ler o versículo e daí eu faço a pergunta, que fala o seguinte: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E a pergunta, foi a pergunta que eu fiz, é qual o objetivo de Deus em fazer a sabedoria dele ser conhecida através da igreja pelos principados e potestades. Porque aí, William, uma coisa que eu pensei, as primeiras vezes que eu li esse versículo, era assim, eu super entendo, e é lógico, a sabedoria de Deus ser conhecida pelo mundo, e ainda mais dentro ali, os eleitos, para eles entenderem, serem convertidos e tudo, isso para mim era muito claro. E também eu lembro em outros textos, a Bíblia falando que o diabo e os demônios, eles conhecem a verdade, eles sabem quem é Deus, eles reconhecem tudo isso. Então, qual é o objetivo da sabedoria de Deus ser conhecida através da igreja pelos principados e potestades? Porque eu não acho que é à toa que esse versículo está aqui, né? Certo. Absolutamente. Primeiro uma questão de tradução, né? Os principados e potestades, ou principais e poderios aí, no grego é arcais e exousias. E não necessariamente, William, tem a ver com... é negativo no sentido de demônios. Paulo usa esses termos para falar também sobre os anjos. Por exemplo, lá em Colossenses 1, 15, 16, ele fala que Jesus criou todas as coisas e também os principados e potestades, os domínios e todas as autoridades que tem. Então, aqui, eu entendo que sejam anjos mesmo, não anjos bons, né? Não os anjos caídos dos demônios, certo? Porque não tem nada no contexto que chame os arcais e os exousias, né, os principados e potestades, de que seja negativo aqui no capítulo 3. Quando ele fala isso, ele explicita muito, como lá no capítulo 6, né? O príncipe das trevas, por assim dizer, né? Ele fala lá, certo? Então, qual que é o ponto aqui? A glória de Deus é quando ele manifesta quem ele é, certo? E Deus manifesta quem ele é na sua plenitude em Cristo Jesus, né? Por isso que esse é o plano de Deus, ser glorificado em Cristo, né? Então, alguns atributos só é possível a criação conhecer por causa da queda. Por exemplo, a graça de Deus, a paciência, a misericórdia de Deus, o amor incondicional de Deus, são atributos que só são conhecidos por causa da queda e da obra de Cristo, né? Porque Cristo revelou isso para nós. Então, os anjos, eles, por assim dizer, eles olham para a igreja, para o que Deus está fazendo na igreja, e eles conhecem mais a Deus quando eles olham para nós. Porque Deus pegar alguém que era rebelde, que era morto em pecado, totalmente depravado, que não merecia, só merecia condenação como nós, e transformar essa pessoa completamente, uni-la ao seu filho Jesus, né, o tema de Efésios, e juntar pessoas diferentes, né, que é a igreja, né, essa multiforme sabedoria de Deus agora é conhecida deles, né? Então Pedro fala que os anjos ficam olhando para nós para conhecer mais a Deus, conhecer o mistério de Deus, por assim dizer. Então a igreja é o clímax da revelação de Deus no universo, e é o tema de Efésios, né? O que se une a Jesus agora é a igreja. O que se vai unir depois tudo é só quando ele voltar, por assim dizer. Então a igreja é o locus, né? O local que Deus é mais glorificado no universo em Cristo Jesus, e os anjos, eles olham para nós,
literalmente, eles são nossos servos, Hebreus 1 fala, e para conhecer e louvar mais a Deus. Então ele olha para mim e para você, né, dois caras pecadores que Deus salvou, né, e vem com Deus é gracioso, misericordioso. Ok? Então, eu acredito que é assim que Paulo tem em mente aqui. Perfeito. Então, aí fica uma mensagem para os jovens que estão assistindo. Galera, aquela explicação que eu dei quando a gente fez esse estudo, então esquece tudo aquilo e é essa aqui, ok? Okay? Deixa ela de lado. É uma possível, né? É uma possível. Vai nessa. Porque eu tinha interpretado de um modo bem diferente, mas agora ouvindo você faz muito mais sentido isso que você tem falado. E até me leva a um outro pensamento também, de tantas vezes a gente querer buscar as coisas de Deus, mas assim, Deus mostra a sua glória, nos mostra os anjos, é uma busca de um sobrenatural, achando que isso seria uma revelação maior de Deus, quando de fato a maior revelação de Deus é o fato dele ter nos salvado e ele ter nos dado a Bíblia e a salvação dele. Essa é a maior manifestação que a gente tem da obra sobrenatural de Deus. Juntar num povo imperfeito. Exatamente. É uma espiritualidade não bíblica esse ponto aí, né? Querer ficar vendo coisas assim, quando a gente vê Cristo no nosso irmão, né? Isso. Então, talvez é uma questão da gente buscar um pouco mais isso, né? Em vez de ficar orando por grandes obras sobrenaturais, ter esse entendimento, esse discernimento e buscar esse reconhecimento aí cada vez mais, né? Da salvação nas nossas vidas e como Em Efésios, a obra mais extraordinária e sobrenatural que tem é a salvação de pecadores que se unem em um só povo, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente também só tem total consciência uma vez que a gente entende o quão caído e o quão morto e o quão depravado é o homem na sua natureza original, né? Aí que a gente consegue entender realmente a grandeza da obra da salvação. Exatamente. Muito bem, perfeito. Bom, e vamos para o último, e aí eu acho que a gente vai fechar com chave de ouro, porque esse texto é sensacional. Efésios, capítulo 4, eu vou ler a partir do 7, mas é do 7 ao 10, que é o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Daí dá uma tela azul, a gente não entende nada. E... William, eu li uma tese de doutorado de... Pode falar. Não, eu ia falar, eu tenho aqui todas as perguntas certinho, né? O meu ponto para esse, e até foi o que eu mandei para você, né? Eu coloquei o texto e coloquei, explica essa parte, porque a gente não entendeu. Tipo, eu nem consigo formular uma pergunta sobre essa parte, né? Então... Na verdade, eu li uma tese de doutorado de 400 páginas só sobre esse versículo, do 7 ao 10. Nossa. E depois eu li um artigo que o cara refutou essas 400 páginas em um artigo. Que perda de tempo. Então, é um negócio que nem os eruditos sabem, que entrem em consenso. Mas veja que tem uma citação aqui, eu acho que a única citação em Efésios, né? Por isso foi dito, verso 8. Aqui a fórmula, né? Subindo para o alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui Paulo está citando o Salmo 68. Que talvez é um dos salmos mais difíceis, né, do livro dos Salmos, do Saltério, né? E o Salmo 68, para encurtar a conversa, e aqui daria mais um episódio de 3 horas só sobre o versículo, ele é muito diversificado, ele começa louvando a Deus, depois ele conta a história da redenção a partir do Êxodo, okay, até o futuro, na perspectiva do salmista, onde todos os reis vão adorar a Yahvé e obedecer, né, a Deus. E nesse interim, né, lembrando, o Êxodo, o pessoal sai do Egito, eles ficam lá no deserto, né, eles citam o deserto, eles vão para o Monte Sinai, Deus se revela no Monte Sinai, dá a lei para eles, né, e ali, na praia do Monte Sinai, eles constroem um tabernáculo,
certo? E dentro do tabernáculo, a Arca da Aliança, se estamos no Josué, é uma das coisas mais importantes do Antigo Testamento, porque era o símbolo da presença de Deus com eles, né? Deus estava presente ali no tabernáculo, especialmente na Arca da Aliança. E aí o Salmo conta a trajetória e a mudança da Arca da Aliança do Sinai para o Monte Sião, que é Jerusalém, onde o rei Davi e Salomão foram entronizados. Depois, Davi instituiu que Jerusalém seria a cidade principal ali, certo? Então, é a presença de Deus movendo então, do Sinai para o Monte Sião, que é Jerusalém. Okay? Então, existe esse movimento aqui da presença de Deus. E Paulo usa esse salmo lá em Colossenses 1, verso 19, para falar que o monte que Deus habitava agora é Cristo, né? A plenitude da divindade habita em Cristo, ele está citando ali Salmo 68. Mas, enfim, aqui existe uma possível interpretação, dentre muitas, né? E a gente não precisa ser dogmático aqui, que vai dizer que Moisés subiu no Monte Sinai, Salmo 68 está falando sobre isso, né? E ali ele foi-lhe dado, então, a lei, e Deus se revelou para ele ali, ok? Da mesma forma, Moisés é um tipo de Cristo. Cristo é o novo Moisés, o novo mediador entre Deus e os homens. Da mesma forma, Cristo também subiu, agora não em cima do Monte Sinai para pegar a lei, mas ele subiu acima de todas as coisas. Ele subiu até a destra de Deus, certo? E ele nos deu, e é muito interessante que o Salmo 68 sempre foi lido na liturgia do Pentecostes no povo judeu. Então, quando dava o Pentecostes, a festa lá das primícias, eles liam o Salmo 68 para recontar a história da redenção deles. E o Pentecostes, então, foi a descida do Espírito, ou seja, tem tudo a ver. Cristo agora não nos deu tábuas de lei, ele derramou o Espírito sobre nós, que é traduzido aqui em dons para a igreja. Né? O Espírito é quem nos dá esses dons, certo? E quando ele diz é o mesmo que subiu, que desceu abaixo da terra, isso é simples, é a encarnação, né? Ele desceu aqui à terra, desceu na Palestina, né, do primeiro século, e isso que quer dizer as regiões mais baixas da terra, e depois ele foi exaltado. Esse é o tema de Efésios, né? E aí ele enche todas as coisas, né? Isso quer dizer que ele, né, em sua onipresença como divino, ele enche todas as coisas, mas agora a sua autoridade como Messias, né, como homem, está em todas as coisas também, certo? E é por ele ter descido, ou seja, morrido, e ter sido exaltado, é que ele pode dar dons para nós e edificar a igreja. A igreja está o tempo todo em foco aqui em Efésios. Resumindo o resumo do resumo, é isso. Acho que está até acabando minha bateria aqui. Não, tranquilo. E é bem o que você disse. É o tipo de texto que a gente também não vai conseguir fechar aqui em 5 minutos, mas já deu para dar uma ideia. E quem quiser, fica o desafio, gente. Busca mais. Faz mais pergunta e... Lê o Salmo 68 mil vezes. Isso. Lê o artigo de 400 páginas e daí escreva você um artigo refutando aquele artigo. Bom, mas dá para entender isso de forma bem simples, né? Cristo como exaltado e dando dons para a igreja, esse é o foco aqui de Paulo. Perfeito. Acho que isso é uma coisa que ficou muito claro com tudo isso e com esse nosso episódio de hoje, e talvez eu vou até falar também dessa minha jornada, que começou em agosto de 2019 com esse estudo, com essa série de estudos em Efésios, é que o mais que a gente estuda a Bíblia, o mais a gente vê o que a gente não sabe nada, né? Exatamente. Parece que cada vez, e eu tenho tido essa experiência nesses podcasts, cada vez que agora que eu tô lendo e relendo e vem pessoas novas, a gente lê e relê, são coisas novas que a gente pega a interpretação que, se a gente pode de novo aplicar, é só a gente ver como a palavra de Deus é viva e como ela é aplicável e como ela é eterna mesmo para as nossas vidas, né? E a gente nunca vai conseguir exauri-la, né? Não. Totalmente. Não tem fim. Gente, é isso. A gente está chegando no final do nosso 8º episódio. Última coisa, antes da gente terminar, William, a gente tem uma certa tradição aqui no nosso podcast, que no final de cada episódio eu lanço uma pergunta para os ouvintes responderem. Via de regra, é uma pergunta que não tem nada a ver com nada, né? Então, só para você ter uma ideia, algumas das perguntas que foram feitas até agora, em um dos episódios foi qual foi a celebridade que tocou piano nas Olimpíadas de 2012? Que foi o Mr. Bean. No último episódio, o Wilsenio, ele fez questão de fazer quantas cabeças tem o dragão
lá de Apocalipse, capítulo 4, não lembro, que era que ele tem 7 cabeças. Então, é uma pergunta sem base nenhuma, que não tem nada a ver com nada, só para a gente ver de fato quem ouviu esse podcast até o fim. Então, William, deixa com você. Se você tem pode ser a pergunta mais absurda, mais nada a ver com Efésios, ou se você quiser fazer uma pergunta baseada em Efésios, uma coisa que as pessoas possam ali colocar a resposta, só para provar que elas ouviram mesmo. Você tem alguma em mente? Tá bom. Me pegou de supetão, mas quantas bênçãos Deus nos deu em Cristo Jesus? Vamos ver se o pessoal sabe o número exato. Bom, a ideia é que a gente dá a resposta aqui e é só quem ouviu o podcast até o fim que sabe responder. Então, quantas bênçãos são? Todas. Então, Efésios 1:3. Todas. Perfeito. Então, é a pegadinha. O que vocês vão fazer? Nos comentários, vocês vão colocar, vão deixar de um jeito bem amplo para quem não ouviu, não entender. Coloca assim, ele nos deu todas as bênçãos. E dica agora para quem está prestando bastante atenção, coloque todas em letra maiúscula, TODAS, tudo maiúsculo, só para enfatizar o todas, tá? Então, essa é a resposta. Eu quero ver quem aí que vai mandar nos comentários, Spotify, Facebook, YouTube, Anchor, enfim, todos os sites aí onde a gente publica. Galera, é isso. William, muito obrigado por participar do nosso episódio de hoje. Eu que agradeço. Muito bom, pessoal. Obrigado a paciência de vocês aí, o convite. Muito bom. E eu espero o quanto antes, né, quando essa pandemia acabar, quando esse período estiver um pouco mais tranquilo, que você possa vir aqui para Rio Preto para visitar a gente, com certeza, para falar com jovens aqui, falar com a igreja e também para a gente sentar aqui na varanda e bater um papo e tomar uma coca junto. Bater um papo. Tô devendo para vocês. Assim que der, eu vou visitar vocês, gente. Tá marcado. Perfeito, então. Gente, é isso. Muito obrigado. Lembrando, semana que vem é o último episódio mesmo em Efésios, com meu pai, o pastor Wilson, aqui da Igreja Batista Zona Sul. Então, não perca, a gente tem mais um episódio em Efésios semana que vem. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem. Falou!